Paz do Senhor, gente. Está começando mais um Pod Jovem nesta noite de sexta-feira. Estamos alegres por estar uma vez mais aqui através da De Santa Fé, do nosso Facebook, também do YouTube. Nessa noite agradável, né, de feriado, um dia muito bonito. E nós estamos com a nossa mesa, nosso irmão Augusto. Paz do Senhor, irmão Augusto. Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. É uma benção, os irmãos, o André, o Samuel, todo mundo aí, vai ser benção. Também o André. Paz do Senhor, André, boa noite. Boa noite, Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez aqui, né, junto com o pessoal da mesa, o Samuel, o Augusto, agradecendo a todos os irmãos que estão em casa já conectando com a gente, né, já estão aí assistindo. E hoje nós temos um grande amigo, eu digo de passagem, né, Samuel? Grande amigo, o William, né? Muitos anos a gente conhece o William. E também a sua esposa, irmã Dianara. Deus abençoe, que possa ser assim um momento abençoado nós estarmos aqui juntos. Então, como a mulher falou, nessa noite nós estamos recebendo aqui os líderes do Dallagnol, da Juventude. É uma honra receber vocês, esse casal abençoado aí. E por certo que será 1h45, 1h30 de um papo muito produtivo, né? Desde já agradecer a vocês pela disponibilidade, pelo tempo e também por ter aceito o desafio de estar conosco. A irmã Indiara, já anotei aqui para não esquecer. E também o irmão William. Paz do Senhor, irmão William. Boa noite, Deus abençoe. Amém, boa noite aí. Desde já quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, né? Ali o Samuel, né? O Augusto, né? E o André, assim como a minha esposa também que está aí conosco, né? Queria agradecer, estamos aí representando uma parte, né, da juventude do Dallagnol, né, Amém. como diz o Samuel, e agradecer por rever, né, o André tanto tempo, né, para quem não sabe, o André era um professor de música, né, e ele tentou me ensinar violão, né, e não deu certo. Não conseguiu? Não deu certo, eu vou para outro lado, né, e temos aí hoje em dia, né, e tu vê que quando eu conheci o André, eu não era nem pretendia saber de Cristo, não conhecia Cristo, né? Mas tu vê que às vezes uma atitude, talvez uma semente é plantada e a gente nem sabe, então nenhum trabalho, nenhum fruto é em vão, né? Sempre há uma semente plantada. Amém. Tudo bem, irmã Diara. Paz do Senhor, irmã. Boa noite. A paz do Senhor. A gente está feliz demais, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente queria saudar os irmãos aqui e os que estão em casa nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Amém. Nós queremos que será uma noite de aprendizado, né? Nós estamos falando, nosso tema de hoje é sobre fé. A fé na juventude, a fé que destina os jovens a deixar esse mundo, né? E a gente está numa época muito propícia para falar sobre fé, né? Quando a gente fala de Páscoa, nós estamos falando de duas datas especiais. Por que duas datas? A palavra do Senhor diz que os judeus, Augusto, eles comemoravam a Páscoa e comemoram a Páscoa quando eles saem do cativo egípcio, 400 anos no cativos, e ali então eles são libertos, né, que é o êxodo, eles saem dali e ali então eles comemoram a Páscoa. E nós que somos cristãos evangélicos e cremos no sangue de Jesus, e quando o Senhor Jesus ressuscitou, nós cremos que o Senhor Jesus ele ressuscita, e como o judeu foi liberto do pecado, né, simbolizando o Egito, nós, quando aceitamos a Jesus, Jesus morre e ao terceiro dia ressurge, nós somos libertos do pecado deste mundo, né? Então isso que nós falamos sobre Páscoa é ter fé, né? A palavra do Senhor diz que nós temos que ter fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, nós não sentimos, não tocamos, mas nós cremos. E vai dizer ainda mais que é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé para poder agradar ao Senhor. Então, falando sobre fé nessa noite, né? Um tema bastante agradável de nós falarmos, mas difícil de nós vivermos, né? É verdade. E eu quero, a primeira pergunta para vocês, acho que é a pergunta-chave: como é que surgiu a questão de vocês trabalhar com jovens, né? A gente sabe que trabalhar com jovens é difícil, porque o jovem ele leva um certo desafio para nós em todas as áreas, né? Mas eu quero fazer essa primeira pergunta para nós começar o bate-papo. Como é que surgiu essa questão, né? Sempre aquele desafio, pastor, eu vi vocês vão assumir. Como é que foi? Você quer falar primeiro? A gente começou através de uma... Na verdade, a gente não tinha conhecimento
de cuidar de jovens, né? Foi algo, na verdade, que nunca passou pela nossa cabeça cuidar de uma juventude. Mas aprove a Deus um dia levantar uma irmã, né, que bem usada, e ela nos entregar esse ministério, né, William? Mas foi algo que não aconteceu do dia para a noite, como a gente sabe que toda promessa de Deus às vezes gera um tempo. Acredito que foi uns 3 anos depois, né? Amém. A gente recebeu uma outra, né, a profecia onde Deus disse... Eu até me emociono muito, Amém. porque eu sou muito apegada na juventude de Dallagnol, assim, ó. Eu amo cada um que tem ali. E quando Deus resolveu botar a juventude de Dallagnol nas nossas mãos, assim, pra gente começar a trabalhar com eles, Deus levantou uma irmã naquele dia e ela falou pra mim que Deus entregaria a nós um povo e que a gente precisaria acolher, a gente precisaria muitas vezes esquecer de nós. Amém, verdade. Para que tudo desse certo, que se fosse preciso eu precisaria colocar dentro da minha casa. E tudo que Deus nos entregou aquele dia diante, quando a gente assumiu a juventude de Dallagnol, eu vi tudo se cumprindo aos poucos, assim. E muitas vezes, quando eles nos tomam naquele cansaço, Sim. É algo que eu fico lembrando. E eu fico sempre pensando, assim, muitas vezes Deus falou que a gente precisaria esquecer de nós para viver um pouco para eles. E quando eles nos cansam, assim, naquela maneira de jovens, uma hora estão aqui, uma hora estão lá embaixo, né? É onde a gente acaba se desgastando bastante para eles, assim, sabe? E eu vejo Se as doando, promessas né? de Deus se cumprindo. Todo esse tempo eu vi as promessas de Deus se cumprindo. Assim. Amém. É bem isso aí, né, Samuel? O que acontece? Na verdade, a gente, desde quando a gente, quem eu estava falando com o André, né? A gente é novo, eu não esperava ser cristão, na verdade. Tanto é que o André conhece a minha família e sabe que... O André é um caso à parte, né? Todo mundo que vem aqui no podcast já conhece o André. O André tá perdendo de se candidatar a vereador, né? Todo mundo conhece o André. É isso aí. Não, e o que acontece? É algo que a gente não tem como propósito, né, na nossa vida quando a gente está no mundo. E então, eu tive um encontro com Deus. Amém. E Deus tem um encontro para fazer na vida de cada um, né? E assim foi comigo também. E quando eu conheci a Indiara, então, eu estava passando por uns momentos ali, e eu conheci a Indiara e nós casamos, nós noivamos, né? Fizemos tudo o que era correto, né, perante o Senhor. E nós viemos congregando ali e as promessas com o passado tempo vieram se cumprindo. E como a Indiara falou, nada é do dia para a noite, né? Sim. Deus tem um trabalhar, né? A gente não pode botar Processo, os pés né? pelas mãos, né? Processo. Então tem que esperar o processo. Até nós estávamos falando sobre isso lá hoje. Então tem que esperar o tempo de Deus para que viesse se cumprir as coisas do Senhor. E nós tivemos esse processo, Deus falando, mas tu esperar o tempo para que Deus venha cumprir, né? Uhum. Senão Deus falar hoje, amanhã eu já querer fazer, vou dar com os burros na água, né? Eu vou me entristecer, vou me frustrar e vou frustrar outras pessoas junto que também, né? Então ali ao meu redor. Então o que nos levou assim a se envolver foi Deus falando, né? Deus confirmando as promessas e Deus botando algo no nosso coração. Amém. Porque se Deus faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Amém. Mas tem que arder algo dentro de nós. Porque se arder, se nós botar o nosso coração, se Deus falar, mas a gente não estiver disposto a fazer, de nada adianta. Então, não adianta, às vezes, Deus falar se a gente não estiver disposto Não a fazer. aceitar o chamado, né? Não aceitar. Então, vai dar tudo errado. Então, nós estivemos dispostos, né, a abrir mão daquilo que nós, muitas vezes, que é o tempo, né, e para se dedicar naquilo que Deus queria. E claro que há processo, né? Há dificuldade, não é assim um mar de rosas. Sim. Talvez hoje ali nós temos um número bom de jovens ali, mas há uma dificuldade, há um processo que nós tivemos que passar. Então há um processo de oração, porque tudo é plantado, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que tu plantar, isso tu colherá, tu ceifará. Então, para os jovens e para nós que estamos ali cuidando, para quem está à frente, né? Uhum. Então, é oração. Se Sim. não tiver a oração, a gente não aguenta, porque chega muito trabalho.
jovens é Muita trabalhoso. demanda, sim. É trabalhoso. Trabalhoso. Porque assim, que nem nós, eu e Indiara, nós somos pais, então assim, tem a nossa filha, então... Tu tem atenção para a família, para o filho e para o jovem. Então, se tu fizer algo a mais, tipo, nem eu estudo, então tem mais isso, daí nós fazia teologia, tinha mais a teologia, então é bastante coisa para fazer. E os jovens, assim, tu tem que estar... constantemente. Com o fôlego a milão, porque assim, olha, eles querem sempre estar ativo. Que nem hoje, todas as sextas nós temos ensaio. Sim. Amanhã nós temos um culto doméstico. Então, assim, tem que estar acompanhando. Porque senão tu se entristece, por você cansar, tu pode fazer com que eles venham entristecer. Uhum. Então, lidar com jovens e nós estar se envolvendo nesse trabalho, tem isso da parte de Deus para que nós venha abrir mão daquilo que, talvez do tempo que nós temos, mas é um tempo dedicado, mas que nós se alegramos porque nós vemos os frutos aparecer. A gente se alegra quando alguém tem o seu chamado despertado, ou quando alguém é batizado, ou quando alguém é renovado, então, ou quando alguém está levando tá afastado palavra, e volta, né? Que é a melhor coisa que tem. Volta, ou quando alguém aceita Jesus. Né, então, isso dá uma alegria em qualquer líder, em qualquer um que está à frente, né? Uhum. Imagina um pastor, imagina Deus vendo isso, entendeu? Então, a gente se alegra com isso. E o que fez a gente se envolver é Deus, né? Amém. Através do seu trabalhar, através de mostrar suas promessas, mostrar que aquilo é real, que as coisas acontecem. Porque quando nós começamos ali, nós cuidamos já por 2 vezes de jovens ali. A primeira vez nós cuidamos por 1, 2 anos, né? Foi uma das primeiras vezes, nós não tinha experiência nenhuma. E foi mais para aprendizado, porque Deus tem disso. Sim. A nos ensinar, ele vai te dar, ele não vai te largar já na frente de algo, entendeu? Ele vai te largar, te encostar em alguém para te aprender. Uhum. E as pessoas que ele largou nós para aprender, nos ensinaram muito, mesmo sem nós entender, nós aprendendo, engatinhando ainda na fé. Confiaram no trabalho. Nós aprendemos Uhum. e eles confiaram em nós. Sim. Tanto é que daí a Indiara engravidou, né? Daí nós saímos da juventude e tal. Mas daí passou um tempo, houve uma situação e pediram para nós voltar. E quando nós voltamos, estavam somente 8 jovens, né? Não, acho que era 5. E daí que nós começamos a orar. Porque assim, nós tinha muito jovem ali, e se dispersaram. Sim. E começamos a orar a Deus. E se envolver, que é o processo de reconstrução, ele depende muito do líder, né? E se envolver. Passa muito pelo líder de estar envolvido com o trabalho. Isso é a fé, o assunto que nós vamos falar, é a fé. No caso que assim, tu vê aquilo ali que tinha ali tudo construído e se desmoronar e daí tipo construir de novo. Deus permitir que nós estivéssemos ali e a gente orar a Deus, esperar Deus trabalhar, porque assim não foi, porque a gente orava e muitas vezes as coisas não aconteciam. E isso é um processo assim que a gente vai aprender, que a oração, às vezes o Samuel falou no começo ali, que a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. É tu saber orar e esperar que Deus vai fazer acontecer. E muitas vezes a gente não pode desmolecer, né? Se entristecer, vamos falar assim. Que hoje nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos orar e que as coisas já aconteçam, né? Mas às vezes a gente entende que é um processo, só um trabalhar de Deus, né? E Deus, ele não atrasa e nem, como é que eu diria assim, nem chega... Nem antecipa, nem antecipa, né? Tem um processo, tudo ele vai te colocar na prova, vai te mostrar o caminho certo. Para quando tu chegar na tua vitória, tu vai reconhecer, tu vai olhar para trás, né? Mesmo que a gente diga assim, não, eu não olho para trás, não, mas tu vai olhar para trás e vai ver de onde foi a tua caminhada até tu chegar ali. Verdade, pra tu dar valor naquele trabalho que tu tem, né? Hoje eu acredito assim, interrompendo a tua palavra, não, pode. Que vocês, se tirar isso de vocês, como é que diz assim, ó, tirar a juventude de vocês, vamos usar a expressão, você fica um pouco chateado, né? Porque você cria um vínculo com os jovens, um amor, né? Uhum. E isso, não que um dia vocês não vão ser tirados, né? Isso não é a questão agora, não é a questão que nós estamos colocando em pauta. Mas é o processo que vocês vão criando, uma vínculo, família, né? Vocês vão formando ali amigos e pessoas que confiam muito em vocês. Semana passada nós falamos com o Jacques aqui, quando o Jacques estava aqui, que tem jovens que contam as coisas para o líder, mas não contam para o pai, para a mãe. Sim. Muitas vezes isso é real. Né? Não é que ele não confia no pai e na mãe. A forma como que tu vai trabalhar para trazer a o Jackson usou bem a palavra conexão, né? Conexão. Tu vai criando uma conexão com o jovem. E vocês, na frente, como líder,
como tutores, vamos usar essa palavra, tutores dos jovens, vocês têm como se diz, esse trabalho de passar essa informação que muitas vezes o jovem quer, né? Por exemplo, nós hoje temos várias coisas no meio dos jovens. Hoje é a questão da sexualidade, questão das drogas, um monte de coisa que envolve a nossa juventude. E que às vezes eles não têm a informação que precisam. E aí eles vão olhar em quem? Quem é o líder. E o líder muitas vezes tem que estar preparado para quê? Para ouvir e ter a resposta diante dele. Saber aconselhar a palavra certa, o momento certo. O momento certo de falar e de não falar, né? Porque às vezes eles querem só ouvir, só desabafar, tu tem que ficar ali ouvindo. E uma palavra só que tu vai dizer, um gesto que tu vai fazer, tu pode ou transformar e trazer para perto ou afastar. O irmão de Lamar aqui tá mandando aqui, ó. Pastor de Lamar lá do Lanhol. Meu amigo também de Lamar, a gente trazer uma abraço de Lamar para trazer uma palavra para nós aqui. Pastor jovem, né? Pastor de Lamar, que assumiu ali o Dallagnol, né? Pastor, amigo do Dallagnol. Vamos trabalhar hoje. Tá mandando um abraço para todos. O William e a Indianara são bênçãos, né? Que Deus abençoe. Deus abençoe os jovens do Dallagnol também, os jovens da Almate Dallagnol, da Almate Santa Fé. Também, Robson. Um abração para ti, o Robson Secópia. Amém. Passando para as perguntas, então, desculpa interromper, mas vamos pro tema da juventude agora. Porque vocês, né, acreditam que a fé particularmente é importante na juventude. Por que vocês acreditam que ter fé particularmente é importante na vida dos jovens, né, na vida da juventude? A fé é o princípio, né? Tá mais para jovens e para nós também, em maneira geral da igreja, né, que estão nos ouvindo. Mas para jovens é o princípio fundamental, é o fundamento. Sim. Porque a oração que faz tu ter uma intimidade, é a oração que vai te gerar fé, né? Então a oração, a intercessão, a busca, a intimidade, a fé, tu saber que as coisas estão acontecendo e tu saber esperar que no tempo certo Deus vai agir, Deus vai trabalhar. Sim. Então a fé é fundamental para os jovens, assim, acreditar que Deus morreu por nós, que Deus tem as suas promessas, que Deus ele vai voltar, que Deus, tudo aquilo que a Bíblia menciona é real, é palpável. Então a fazer com que os jovens venham acreditar que, como o Samuel diz, a Hebreus 11 ali, quando diz sobre fé, é o fundamento. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos ver que a nossa fé, e os jovens têm que entender que a intimidade com Deus, a intimidade e a comunhão com a igreja local, a comunhão com a palavra de Deus, a intimidade diária com a palavra de Deus, com a oração, com consagração, com jejum. Eu sei que talvez no dia de hoje muitos não tenham essa visão. Talvez se perdeu, mas ainda os marcos são os mesmos. A oração é a mesma daquela época, o jejum é o mesmo, sim, a consagração é as mesmas. Então Deus é o mesmo, não mudou nada. Só que às vezes se perde isso com o passar do tempo e com as influências que vão entrando, vai se perdendo, vai se camuflando, e às vezes as pessoas pensam, mas por que isso não acontece? Os jovens pensam, por que a gente não vê mais isso? Por que o jovem não é batizado? Por que o jovem não é renovado? Por que as coisas... Mas às vezes porque se perdeu alguns marcos e princípios, né, que a igreja primitiva tinha, entendeu? Então é isso que vai nos gerar fé, a comunhão, a união, a intercessão, a nós se colocar diante de Deus e querer assim, eu quero ser moldado por Deus, eu quero que Deus faça algo em mim. Mas é tu pedir sabendo que Deus faz. A Bíblia diz assim, que tudo aquilo que pedires em oração, crendo recebereis. Então, se tu está pedindo, tu está pedindo em oração. Se tu está pedindo com fé. Se tu está pedindo, tu tem fé, porque não adianta tu pedir sem esperança de receber, né? Se fosse da boca para fora... O ato de tu pedir já é um ato de tu ter fé, né? Tu pede querendo receber, né? Tendo fé que vai receber. Então, é isso aí. Tu pedir e sabendo que Deus faz. A Bíblia diz assim, em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Sim. Então, os jovens, eles têm que entender que a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia ainda é o nosso manual de vida cristã, é o manual que vai nos levar para o céu. E eles têm que entender que através das promessas que aqui estão,
essas promessas fazem se cumprir na minha vida e na vida de cada um, que eu busco de todo o coração. Sim. Não é buscar somente de aparência. Hoje eu vou na igreja, vou buscar, mas daí durante a semana volta a rotina diária, a vida circular, e esquece disso aqui. Não, isso aqui é um manual. Ele tem que estar todo dia conosco, e todo dia nós temos que aprender a ler. Todo dia nós temos que ler um pedacinho desse manual, para que nós venhamos ter uma vida constante na presença. Constante. Essa pergunta que eu ia te fazer agora para vocês. Eu acho que o desafio do jovem, não do cristão, enfim, mas do jovem, do líder dos jovens, é manter ou tentar manter essa constância dos jovens, né? Que é uma coisa difícil. Porque o jovem hoje, a gente vê, começamos no ano passado, né? Foi em outubro que nós assumimos, mas a gente tem uma parte, assim, uma particularidade do que o jovem tem mais. O jovem hoje, ele está lá em cima, milhão, né, como diz, né? Daí aquele jovem que tu criou uma expectativa, agora vai. É o mesmo que amanhã já vai estar desistindo. E isso é um desafio que o líder ele tem que ter. Ele tem que saber que o jovem, né, o Augusto do meu lado aqui, o jovem ele precisa ser moldado, né? Ele precisa ser, igual o André usou a palavra, ter aquele tutor que vai motivar. Peraí, hoje não tá boa a coisa, porque tu já passou por aquilo, né? E eu faço pergunta para vocês dois, como é que a experiência de vocês vai ajudar a moldar esse jovem na questão social? Porque o jovem, se for entrar numa faculdade, for entrar num curso, uma firma, se ele for dizer, eu sou cristão, né? Muito mais do que antigamente, ele vai ser taxado como quadrado, ou se ele vai dizer assim, eu vou manter um namoro cristão, eu quero namorar e quero ter uma vida reta perante Deus, eu quero chegar ao casamento santo, quero casar santo. Como é que o jovem consegue viver no mundo moderno? Eu acho que isso, pro líder do jovem, é difícil de moldar, dizer, peraí, tu vai ter que viver assim. Interrompendo um pouquinho os irmãos, mas sobre moldar, está na camiseta já, né? Como barro nas mãos do oleiro, somos nós na mão do Senhor, né? Isso aí. A constância, vou entrar primeiro na constância aí. É bem real isso aí. Um dia tão bem, um dia tão mal. Só que também é o papel do líder. Sim. E como o Samuel falou, né? É bem real, Samuel, que tem pessoas na igreja que daí rotulam o jovem. Sim. Porque chegou hoje na igreja, tem que ser igual aquele que tem 20, 30 anos de fé. Só que não. A gente falava semana passada com o Jackson. Falou exatamente isso. Nunca foram jovens, né? É verdade. Não, o jovem é jovem. Hoje ele vai estar bem, amanhã, como tu falou, até ele se firmar e Deus ir moldando. Então não tem como a gente... bem essa constância, e às vezes acontece que às vezes ele está bem, às vezes ele está mal, só que como que ele é recebido e como que vem ele rejeitado, não, ali não adianta mais, não adianta, isso aí não vai. Mas é jovem, nós temos que entender que nós também passamos por isso, e nós temos que aprender a ouvi-los, aprender a entender, como o Samuel falou, saber o momento certo de falar, o momento certo de ouvir, porque é uma fase que eles estão passando, estão aprendendo, e é a fase que Deus está moldando, é a caráter, forma que Deus está trabalhando. Então a gente não pode olhar assim, mas ele é cristão, mas está fazendo isso. Só que ele é jovem, entendeu? Não que ele tem que andar com uma vida errônea perante Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer, que o jovem, só por ser jovem, tem que andar com uma vida errônea. Não, eu quero dizer que ele tem que entender, que os irmãos têm que entender, e o jovem também, que a gente entende que um dia ele está bem, um dia ele está mal, mas através da palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que ele vai encontrando constância. Sim. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que no começo tem que dar uma papinha, algo fraco, algo que ele possa se alimentar. Uma criança não pode dar arroz e feijão direto. E assim é a palavra de Deus. E sim, o Paulo vai divertindo e vai moldando Timóteo, né? A gente vê que Timóteo era um jovem que Paulo foi dando, igual diz a galera aí, vai dando o bizu pra ele, vai por ali, não faz aquilo lá, vai. E a gente tem que, todo momento, né? Esse é o nosso papel, é ser os Paulos de hoje em dia. Ir moldando o jovem, passando a nossa experiência que nós aprendemos, para que o jovem venha entender que a dificuldade vai vir um momento bom, vai ter um momento das fases, vai ter um momento que tu vai passar dificuldade aqui, vai ter um momento que tu vai ter dificuldade ali, mas é os momentos e as fases que Deus vai te aperfeiçoando. Em tudo nós temos que ser provados. Em tudo, em todas as fases, em todas as áreas, para que nós venha ter um aperfeiçoamento. Talvez de todas essas fases que nós venha ser provado,
e uma vai se tocar, uma nós vamos ter mais dificuldade. E daí, nessa que nós temos mais dificuldade, é onde parece que é onde nós somos mais atingidos durante a nossa vida cristã. É verdade. Porque, se tu for ver, nós somos atingidos em todas as áreas. Né? Só que tem uma área que todo mundo vai ser atingido mais. Porque é onde que nós temos mais dificuldade e é onde nosso adversário, mais ele mais toca. vai querer nos atingir. Então, é esses cuidados, né? Que o jovem tem que cuidar. Que por mais que ele tenha a constância, ele entenda que a constância dele e a aprovação de Deus é as formas de Deus o mudar, o lapidar, né, na vontade dele. Vou passar a palavra. Amém? Não. Depois dizem que é mulher que fala, né, irmã? Eu avisei que o William falava Pode tomar uma demais. água, William. É café, irmão? Pode tomar um café de vez em quando, pode deixar a esposa falar. O William, deixa eu fazer uma pergunta essa vai para Indianápolis. Pode ficar tranquilo, irmão, William, a gente tá brincando. Tem dificuldade por parte dos jovens em integrar a fé nas suas vidas, para ajudar a, por exemplo, assim, deixa eu te dar um exemplo assim, porque é tão difícil. Deixa eu pegar um exemplo do William. Eu conheci o William não estava na igreja, né? Então, para mim, chegar e falar de Jesus pro William naquela época, assim, nunca a gente não falava. Mas só que pelo fato de ele estar passando da adolescência para a juventude, eu não diria um problema. Ele começa a conhecer o mundo e tu imputar, por exemplo, a palavra de Deus, querer colocar a verdade, impor a verdade, né? Fica um pouquinho meio, tipo, né? Como é que eu vou chegar, assim? Porque vai ter uma resistência da parte do jovem, né? Porque o jovem não vai querer aceitar, assim, porque a gente olha assim e fala, o mundo não tem nada de bom. Só que o mundo tem muita coisa de bom. Não dá pra gente ser ignorante e dizer que não tem nada de bom lá fora. Só que aí nós temos o papel de poder mostrar para eles que aqui dentro tem valores talvez maiores que lá fora, entendeu? Então, nesse sentido, eu quero ouvir a sua opinião. Na verdade, a gente tenta mostrar para eles, assim, ó, de que a igreja, né, a palavra de Deus, ela é uma palavra santa. E eu tenho sempre essa classificação de que a palavra de Deus é santo e que o mundo, ele é profano. Então, automaticamente, eu tento fazer esse jogo com eles sobre o que é santo e o que é profano. Então, só que a gente falar assim, o mundo não tem nada de bom, isso automaticamente Sim. a gente é mentira. A gente sabe que há muitas coisas boas, o mundo está aí para oferecer muita coisa para os jovens, tanto que o nosso desafio como líder é tentar fazer eles manter dentro da igreja. Não sair. Porque o que o mundo oferece para desviar eles... É bem fácil, né? E depois que eles se desviam para tentar trazer eles novamente, é muito difícil. É como o irmão falou, e quando a gente vê um voltando, Sim. aquilo nos reacende novamente a chama ali, né? Mas a gente usa muito esse jogo de cintura. Quando a gente vê que um tá lá embaixo, tá lá em cima, a gente traz aquele que tá querendo botar um pezinho no mundo, a gente tenta trazer ele de volta. Atrair. E eu sempre brinco, na verdade, com a juventude da Lanhão, porque eu digo sempre assim pra eles, como se eu sou a galinha, ele é o galo e eles são os meus pintinhos. Porque eu digo pra eles, quando vocês estão me dando trabalho, eu sou obrigada a botar eles embaixo do braço e trazer de volta. Sim. E automaticamente, como liderança, a gente não quer que ninguém se desvie. Deus te dá todos e automaticamente tu quer todos ali. O dia que um ameaça querer botar o pezinho lá no mundo, automaticamente é o que mais te dá trabalho, porque tu tenta trazer ele de volta. Não jogar fora, né? Tu não... É uma alma, né? É uma alma. E eu sempre penso assim, ó, a gente com o espírito de liderança, a gente precisa aprender a amar a alma de cada um. Sim. É isso que eu busco. E eu digo pro William assim, ó, quando um ameaça, é algo que eu digo pro William assim, ó, a gente não pode perder ele pro inimigo, a gente não pode perder o fulano pro mundo. Porque parece que dentro de mim é uma coisa que eu não aceito. Eu fui chamada para tentar ajudar eles, para tentar levantar eles. Então, eu não aceito, sabe? Que o diabo venha tentar tirar. Às vezes, assim, ó, todas as vezes que Deus levanta alguém para falar comigo através da juventude, Deus já usa a palavra filhinhos. E eu me sinto como a mãe de cada um. Sim. Então, quando cada um deles se levanta e ameaça, parece que estão tirando um pedaço de mim. Parece que estão arrancando um filho meu. Então, automaticamente, a gente busca muito em oração. A gente ora demais pela juventude, a gente derrama lágrima pela juventude.
E eu acho lindo ver quando Deus levanta. A gente tem esse incentivo com eles. Eu e o William, assim, ó, chegou um jovem novo, a gente acolhe, a gente faz esse papel, mas a gente tenta descobrir, assim, ó, qual é o chamado que esse tem. A gente começa a trabalhar nele para descobrir qual é o chamado. Aí, quando a gente descobre, a gente tenta fazer de tudo para encaixar ali, para que ele entenda que dentro da igreja ele também é usado, sabe? Né? E é isso que dá, assim, a gente vê eles entrando no comecinho, vindo lá do mundo, e depois tu vê eles caminhando, eles louvando, eles pregando. É algo surreal, assim. Tu vê o que Deus faz, a transformação que Deus faz na vida deles, assim, é... Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aí. O que é mais fácil? Vocês conseguir trazer de volta um jovem que já é filho de crente, que é cristão, criou-se na igreja, de repente do nada viu alguma coisa interessante lá fora e quis ir pro caminho lá? Ou é mais fácil vocês trazer um jovem que veio do mundo, aceitou e do nada resolveu abandonar? O que é mais fácil para vocês? Vocês veem assim... Pergunta difícil essa. Muito difícil. Porque a gente vê assim, ó, por exemplo, eu fui criado na igreja, né? Graças a Deus, desde menino eu sempre estive na igreja. Mas eu tive uma época, por exemplo, na época do quartel ali, era uma época bastante difícil. Vinha muitas propostas, e propostas assim que pra gente que é jovem, tu fica pensando, o que eu estou fazendo dentro da igreja, entendeu? Então tem que pensar muito bem, né? E às vezes o que pesa mais? Eu acho que pesa mais tu conhecer e tu sair. Porque tu tem o conhecimento daquilo que tu já aprendeu de Cristo, tu tem o conhecimento. Então, aquele que tem o conhecimento é mais difícil de tu falar e trazer, porque ele já conhece. Mais resistente, então, ele é muito mais resistente. Então, aquele que não conhece, ele não sabe quem que é o verdadeiro Cristo, ele não sabe o verdadeiro amor de Cristo. Então, aquele que não conhece é bem mais fácil trazer do que aquele que não... Até porque aquele que conhece vai pregar para ti, né? Ele é conhecedor. Então, sabe mais do que tu da Bíblia, então muitas vezes. Ele é mais a gente falar, mas quem só misericórdia, né? E Deus fazendo com que ele venha enxergar com seus olhos espirituais, né, aquilo que ele está fazendo. Então é mais difícil aquele que é conhecedor e sai da presença de Deus do que aquele que nasceu em lar cristão, né? É mais difícil esse do que aquele que nunca aceitou Jesus e nunca teve o conhecimento da palavra. Porque é como se ele tivesse limpo ainda, né? O cérebro limpo, e a gente implantasse uma semente e a terra tivesse ali fértil, do que o outro que tinha tudo e fez jogou fora tudo que tinha ali, né? E daí tem que ir de novo. A passagem do filho pródigo, né? Tinha tudo em casa. Na verdade, a reconstrução em tudo qualquer área é mais difícil do que a construção. O retrabalho, né? O retrabalho é mais difícil. E o que a Indiara falou ali sobre o pecado, né? Isso aí é muito real. Porque que acontece? O pecado, o irmão André falou, se o pecado fosse ruim, ninguém fazia. É verdade. Entendeu? Uhum. Então, só que eles têm que entender que o pecado que gera a morte. Entendeu? O pecado vai te gerar a morte. Então, eles têm que entender, por mais que tenha essa alusão de ser bom, e nós podemos entender assim, André e Samuel e Augusto, né? Que olha só que hoje em dia, se nós for parar para ver, Satanás mudou as estratégias. Hoje em dia ele acomodou até os jovens, porque uma vez não tinha isso aqui. A John Piper fala assim que naquele dia, no grande dia, que a permissão de Deus para a criação do celular foi para que a falta de oração não fosse por falta de tempo. Então, isso aqui, ele rola muito tempo, e muitas vezes tudo aquilo que está aqui, por mais que foi uma das maiores criação do homem, não foi a bomba atômica, não foi nada, a maior criação do homem ainda é o celular, porque se nós for ver, o celular, ele abateu as câmeras, e ele abateu a calculadora, televisão, ele abateu a televisão, então o celular foi uma das maiores. A gente faz tudo por aqui. Tudo por aqui. A gente não tem mais carteira, né? Entendeu? Exatamente. Até o dinheiro tá aqui. O dinheiro praticamente virou virtual, né? Virtual. Então, que é tudo por Pix. Por mais que é uma das maiores criação, só que é uma das maiores armas de destruição. E hoje em dia Satanás age por aqui. Ele trabalha por aqui, porque é onde que ele mais tira o tempo de jovens, aonde mais ele rouba o tempo de jovens, e muitos pecam por aqui.
Então o pecado mudou a forma, muitas vezes, de entrar. Muitas vezes, é claro que ainda tem drogas, ainda tem prostituição, ainda tem muitas formas que o inimigo está usando, mas uma das maiores formas que ele rouba o tempo é por aqui, é um vício, isso aqui é um vício. Ele está tirando o tempo da presença de Deus e eles estão tomando tempo aqui. Então, e mudou a forma de Satanás agir. E as pessoas, os jovens, isso de modo geral, mas falando da juventude, isso é onde está mais roubando o tempo de jovens. Muitas vezes estão dentro da igreja, mas não sabem nada de Deus. Estão dentro da igreja, mas tu falar um versículo, às vezes não sabem um versículo decorado, às vezes não tiram um tempo no dia. Por isso que às vezes, se tomasse a mesma quantidade, um dia eu ouvi uma palavra, que se o jovem levasse a Bíblia, assim como levava o celular em todo que é lugar, imagina como seria a nova geração de hoje em dia. Sim. Então, é umas formas que Satanás introduziu, isso para roubar o tempo do crente, do jovem, do mais velho, do mais novo, através das tecnologias. A tecnologia é boa, não que é ruim. É boa porque nós estamos falando através da tecnologia. Sim. Só que a forma de usar está sendo errônea, está sendo errada. É que daí aqui tu pode fazer o que tu quer, né, Ilha? Tu pode, tudo mais fácil, né? Tudo, como vocês comentaram, aqui tu pode fazer o que tu quer e ninguém sabe. E ninguém, entendeu? E é uma forma não assim... só Deus, mas aí tu... aquele negócio, depois eu me acerto com ele. É uma coisa que eu aprendi assim mas nada é oculto. E desde quando eu me converti, isso aí eu aprendi com um antigo pastor, assim, um dos primeiros, porque eu não converti na Assembleia, eu converti em Manel Pentecostal. E ele me falava, e eu sempre fui muito assim, se tu me falar algo, depois eu fui ver que era uma palavra bíblica. Se tu me falar algo, tudo que é bom eu vou sugar. Mas aquilo que não é bom, que eu sei que não é bom, eu não filtro. E tanto é que Jó fala, né? Que o nosso paladar prova a comida, nossos ouvidos provam a palavra, assim como o paladar prova a comida. Jó vai falar. Então, assim, eu sempre aprendi a filtrar. E muitas vezes o que falta no nosso meio, da nossa juventude geral, assim, é aprender a filtrar aquilo que ouve, filtrar aquilo que vê. Porque tu pode estar vendo um vídeo, mas isso ali não está te edificando, não está te fazendo um bem espiritual. E isso está sendo um problema. E por isso que eu levei para o lado da tecnologia. As formas que o inimigo age no pecado, age introduzindo e roubando o tempo de Deus. Eu aprendi, eu estava falando com o meu antigo pastor, um dos primeiros, que tudo aquilo que te rouba a presença de Deus ou que te tira o tempo da presença de Deus é pecado, entendeu? Tudo aquilo que te afasta de Deus, que te tira da vontade de Deus é pecado. Então eu aprendi. Então o celular hoje em dia, querendo ou não, é uma forma que está entrando um pecado no meio de jovens. Sim. E está afastando da presença de Deus, afastando da palavra de Deus. Vamos só interromper um pouquinho, Samuel. Quer dar uma lida aí no pessoal que está porque eu estou aqui na internet também. Tem bastante irmãos. Tinha bastante irmão, tava o irmão Marcos Zecker, o irmão Valmir, o irmão Dilamar, né? Pastor Dilamar, irmão Jair Luiz Fonseca, demais irmãos estão nos assistindo, participando. Vocês estão. O Lucas também, né? Lucas. Nossa internet está mais aqui embaixo, ela não está 100% no celular. Nós não conseguimos mas Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo. A irmã Calmides também estava aqui conosco. Deus abençoe a irmã Calmides ali da congregação de Jardim Baixador. Amém. Os Elias também ali com nós, a Cleiti também ali com Amém. nós. Amém. São pais. A Isadora, conhece a Isadora de Bruno, Augusto? Mandar um abraço pra minha vaza. Essa é a Rebeca. É bênção, O Daniel Ramos também acabou de entrar, tá assistindo. Falou em Isadora, o Augusto chegou a sorrir, ó. Tava cara fechada, chegou a mudar o semblante. Fala, Augusto, outra pergunta. Perante toda essa situação, assim, né, sobre o pecado, né, o que é bom, o que é ruim, como vocês são pais, de que maneira os pais, né, os mentores, né, podem auxiliar os jovens na caminhada cristã, né, como pode ajudar, né, perante toda essa situação, como pode auxiliar, né, mostrar o caminho certo. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, se eu não me falho a memória, Sim. instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele.
Timóteo, quando também vai ensinar, Paulo, quando vai ensinar Timóteo, ele também, né? Olha, lembra das coisas quando tu ainda era menino, tu praticava com a avó dele, com a mãe dele. Então, a Bíblia vai nos orientar através disso, para que tudo aquilo que nós venhamos ensinar as crianças desde cedo, para até quando envelhecer, não se desviar e ter um caminho correto, um caminho digno, um caminho digno, né? Para que Deus possa o abençoar. Então, a Bíblia é repleta de passagens onde nós vamos ver que ela nos instrui a nos ensinar os filhos, assim, os jovens, e até chegar a uma fase avançada, entendeu? Então, é bem certo e correto que é só através da palavra de Deus. A gente até pode fazer pelo nosso braço, pela nossa força, mostrar do nosso jeito, mas tem que ter a palavra de Deus para ser um caminho. William, deixa eu pegar o gancho dessa tua palavra. Eu vejo hoje que nós estamos com falta de referencial, apesar que nós somos um referencial, né? Por exemplo, vocês são referencial para futuros líderes, né? Que nós precisamos, entendeu? Então, por isso que também vocês têm uma responsabilidade tremenda nas mãos de vocês de se manterem firmes no propósito que vocês têm, né? De, por exemplo, cuidar da mocidade, cuidar dos jovens, sendo eles... Por exemplo, vocês vão ter lá, por exemplo, vocês têm 10, são 10 que Deus deu para vocês. Estou dando um exemplo, eu não sei qual é a quantidade que você tem, mas que vocês sejam fiéis àqueles 10, para que no futuro eles possam olhar assim para vocês e dizer assim, ó, eu tive líderes. Até hoje nós estávamos fazendo trabalhos de manhã com o nosso pastor, né, Samuel? Sim. Uma benção o trabalho que a gente fez de manhã. Não, foi benção. Foi benção. Um abraço, pastor. O pastor, um dos meninos estava com nós ali, eu não me lembro o nome dele. Ele falou assim, eu tive um líder aqui na época que eu era mais moço, se eu não estou enganado, foi o Samuel, o outro Samuel Soares que falou que ele teve um líder ali, né? E para ele foi um referencial. Então que no futuro outro jovem possa olhar para vocês assim, ó, dizer, eu quero seguir o caminho do William, eu quero seguir o caminho do Samuel, eu quero seguir o caminho do André, eu quero seguir o caminho do Augusto, as meninas possam olhar, né? Eu quero seguir o caminho da Indianara, né? Que é um referencial, porque nós estamos, assim, ó, uma falta imensa de referenciais. Porque às vezes nossos referenciais é o quê? Eu me espelho muito no William, tá? Eu olho pro William como sendo uma pessoa assim, mas ali um pouco eu vejo o William fracassou, né? Aí leva todo por exemplo, você tem 10 jovens, você vai levar aqueles 10 jovens contigo, a perdição, né? É que a liderança, então, ela influencia, né? É um exemplo, né? Tem que ter, eu pelo menos tento, né? Não é fácil, mas a gente tem que ter um cuidado assim de tentar fazer a coisa certa, né? Para que outras pessoas possam... Eles exigem que a gente seja santificado, essa é a palavra, né? Que tu seja assim, ó... Corretíssimo, assim, para que se eles se espelhem. E às vezes a gente faz uma brincadeira assim com os colegas. Já vem alguém dizer assim, opa, tu não pode. Eles aqui sim, mas tu não. Porque eles olham em ti assim uma referência. Eles olham assim, não é que tu não possa brincar. Eles entendem o teu lado. Só que na cabeça deles eles pensam assim, poxa, tu é um cara... Entendeu? Eu passo bastante por isso, sim, mas é aquela questão, né... Pessoal brincando ali, não fala isso. Tu não pode falar que tu é evangélico. Ali, ó, ele tá ali, não mas é pessoas fala que olham muito. que tu é um cristão verdadeiro, entendeu? A Bíblia diz, né, as testemunhas, né? As testemunhas estão sempre... Tem aquela situação que às vezes acontece, né? Deles dizem, tu é crente, tu não pode mentir. Mas eles não entendem que ninguém, na verdade, pode mentir, não é porque a gente é crente, mas eles usam isso, tu é crente, tu não pode mentir. Mas aí a responsabilidade é maior para nós. É maior. É muito exatamente maior para nós. Pela questão de o quê? A gente ser a luz, o exemplo, né? Então nós temos que estar toda hora cuidando. E vocês mais ainda, né? Vocês mais ainda em tudo. Até a gente teve, essa semana, né? A gente teve uma jovem que falou para nós, vocês não discutem, porque se vocês discutem, vocês não deixam transparecer. Ninguém sabe se vocês discutem ou não. Vocês não transparecem. Eu e o William, automaticamente, a gente tem esse cuidado, assim, ó, de não deixar transparecer para eles que a gente tá triste,
se houve alguma situação, a gente chega na igreja totalmente diferente. Às vezes a gente está despedaçado por dentro com algumas situações, mas a gente não deixa eles descobrirem que a gente está assim por dentro. A gente chega, a gente toma uma posição totalmente diferente para que eles para que nós não transpareça. A liderança, né? A liderança é como se a gente precisa estar intacto ali com eles. Sim. É igual o pai e a mãe da gente, né? Eu não sei se os pais de vocês foram assim, mas eu não conseguia, eu não via meu pai chorar. Por mais que tivesse problemas, dificuldades. Ele estava sempre se mantendo forte. Pelo menos para mostrar pra gente que a vida, a gente ia passar por dificuldade, ia ter dificuldade, mas que ele não ia desanimar, para não fazer a gente desanimar. E é isso que eu acho que a liderança tem que ter um cuidado, porque se a gente for líder desanimado, sempre triste, cabisbaixo, como é que a gente vai levantar uma juventude? Eles vão se firmar nisso. A questão antes de William completar, a questão é aquele ditado, né? Ditado, provérbio popular, que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Tem muito... A gente cortando mais uma vez e depois a gente falar. A questão é de tu pregar com as tuas ações, né? É verdade. Eu falo muito do jovem, tem que estar nos cultos. Mas daí se eu não venho nos cultos, tem que estar no culto de oração, mas eu não perco de oração, daí o meu líder quer que eu vá no culto de oração, mas ele não está no culto de oração. Exatamente. Entendeu? Uma cobrança. A gente precisa ser exemplo, né? Aquela lá pegue o evangelho todo o tempo, se preciso for, use as palavras, né? Então é bem real. E tu ser um referencial, tu tem que estar sempre fazendo aquilo que eles possam se espelhar, né? Para que venham ter uma vida espiritual firmada, né, no Senhor. Eu vou pegar um gancho do Vidal que ele falou sobre o pai dele nunca ter chorado, né? E eu tenho uma situação assim, até comentei com a Indiara, esses dias eu estava falando com meu pai também, que eu nunca tinha visto meu pai chorando. E daí só que aconteceu uma situação e ele procurou ajuda, nós não conhecíamos a palavra, ele procurou uma ajuda no psicólogo. E quando ele voltou, assim, mas para te ver como o perdão é muito forte. E eu pegar esse gancho do Vidal, porque quando ele chegou assim, ele não conhecia a palavra, mas ele me pediu perdão. E eu também não era conhecedor da palavra. Só que nós vamos ver que aquele dia, eu sem conhecer a palavra, e eu estava falando com ele umas 2 semanas atrás, tem a filha na mãe lá, eu estava conversando com ele, e eu falei para ele, tu lembra aquela vez que o senhor chegou para mim e chorando, e o senhor me pediu perdão, mas o senhor não tinha feito nada, mas o senhor chegou chorando. Aquilo lá parece que quebrou uma barreira assim dentro da nossa casa, no nosso lar, assim, é muito grande. O perdão, ele quebra essas barreiras, ele chegou né? chorando para mim assim e pediu perdão, tipo, entendeu? Mas daí agora, depois que eu entrei na igreja e aprendi a palavra, eu entendi que o perdão ele quebra a barreira. E às vezes as pessoas não entendem. Até hoje nós comentávamos, até hoje de tarde nós estávamos com os amigos nossos, e nós estávamos comentando sobre o perdão. Tem pessoas que não deixam esse trabalhar de Deus, ainda mais nós que somos conhecedores, e às vezes esse falta de perdão, esse agir que Deus nos proporcionou através da cruz, que é o perdão. A Bíblia vai dizer que cada vez que Jesus chegava diante de alguém, se vocês vão reparar no Novo Testamento, quando Jesus chegava, antes dele curar, ele perdoava. Sim. Porque o perdão que vai te gerar a cura, é o perdão que vai te gerar. Então aquela vez, eu vi meu pai chorando e eu sem entender, ele me pediu perdão. Mas tu vê, depois de anos eu fui entender, claro, ele me pediu perdão, por isso que voltou tudo ao normal e as coisas... Por quê? Porque o perdão quebrou uma barreira que mesmo quem não é entendedor, Deus vai ali e age, porque foi uma palavra, é uma palavra que está prescrita na Bíblia. A palavra de Deus é o perdão. O perdão ele é forte, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele cura as feridas. Então é o perdão. E só pegando esse gancho, fugiu um pouquinho do assunto ali, mas mas como a gente falou no começo, né? Às vezes vai entrar para outros focos, né? Mas é bem importante isso aí, né? Essa questão do... E às vezes, não fugindo do assunto, né? Mas às vezes tem pais, tem filhos, tem irmãos, tem famílias que o jovem às vezes vê as coisas não acontecendo, mas às vezes falta só um perdão. Só um perdão. Só algo, um perdão liberar o perdão. Principalmente o jovem, né? Principalmente o jovem. Porque o jovem, o que acontece? Eu sou pai, eu tenho um menino de 10 para 11 anos, e a gente quer tudo do nosso jeito.
e às vezes quando não caminha do nosso jeito, a gente parece que fica meio, né, não tá como a gente quer, não faz o que a gente gostaria que fizesse, a gente fica às vezes meio bravo, às vezes fala uma palavra meio forte, assim, né? E às vezes a gente não percebe que a gente vai plantando uma raiz de amargura ali, né? Vai plantando. E eles vão crescendo com aquilo, né? Vão crescendo com aquelas pequenas palavrinhas. E eu vi muitos. Deus tem misericórdia, mas muitos filhos de crente sair da igreja não é por causa do pastor, não é por causa da liderança. Por causa dos pais. Muitas vezes é por causa do pai. É verdade. É a palavra do pai e da mãe. Se tu vai fazer matemática... Pais exigem demais às vezes, não entendem. Palavras lançadas, isso. Muitas vezes querem exigir coisas que... Não entende que a nossa palavra, a Bíblia diz que em parte falamos e em parte profetizamos. Imagina nós estamos crentes. A palavra lançada sobre um filho, a palavra lançada, aquilo que está lançando, a pedra lançada, a flecha, e a palavra não volta mais. Então, imagina aquilo que tu está lançando, tu está profetizando, talvez uma maldição, falando algo que não vai edificar, que vai amaldiçoar teu filho. E é isso aí, é bem verdade. Às vezes cria uma raiz de amargura, que aquilo ali deve pensar, mas meu filho está ali, mas nada acontece, ele não acontece nada. Mas, claro, às vezes é uma palavra que criou uma raiz de amargura, o perdão não foi liberado, e aquilo ali está deixando algo que fica uma parede espiritual, incomodando, né? Para que Deus não ache. É verdade. E se a gente for fazer, claro, não é o assunto, mas já que estamos entrando no assunto, se a gente fosse fazer um levantamento, é triste que a gente vai falar, mas é uma pura realidade. Se Deus nos desse permissão, e Ele há de nos dar permissão para a gente fazer isso, entrar dentro dos presídios, se você for conversar de cada jovem que está lá dentro, são filhos de crente. É verdade. É triste a gente falar numa rádio isso, mas isso é pura realidade. São filhos de pessoas que são crentes, que um dia foram crentes, né? Usuários. A gente vai pregar para eles, como disse Samuel, a gente vai pregar, eles pregam para a gente. Quer falar de Jesus? Eu sei, eu sou conhecedor da palavra. De cada 10 que está lá, então, eu reforço aqui para vocês como liderança, Samuel, a gente tem que ter esse cuidado, né? Sempre assim, para que Deus possa... Até porque entra naquela questão que a gente estava conversando, né? Sobre os pais. Por que às vezes eles vão lá e depositam toda a confiança na liderança e não nos pais, onde deveria ser sobre o pai e a mãe o primeiro lugar que eles teriam... Só que muitas vezes eles não chegam, né? Porque eles não têm esse contato, essa confiança em contar com o pai, onde seria o ideal. O primeiro lugar seria os pais. Imagina a menina chegar em casa e querer falar sobre assuntos de sexualidade com o pai ou com a mãe. É um tabu, é uma coisa assim muito difícil. O pai já vai... O que tu tá fazendo que tu já vai querer... O que tá perguntando? O que tu tá aprontando? Que não sei, às vezes não entende que é uma curiosidade que há nela. Por exemplo, o menino vai perguntar das drogas. Pai, o que é a droga? O que tu tá aprontando, meu filho? É verdade. Ele já vai julgando. E aí tem o papel de vocês como liderança de poder explicar isso para o não julgar, né? Não julgar, mas ensinar. De não afastá-la. Que às vezes a gente tem esse poder de poder... Eu sempre digo assim, eu tenho orado para Deus, pedido para Deus, de que Deus venha dar uma posição para nós e a condição de nós olhar para os jovens como Ele olharia, ou como Ele olha para os jovens. A gente poder ver o potencial de cada jovem. Porque a gente vê um Augusto, né? Augusto novo, mas a gente tem que entender que Deus tem um plano na vida dele e hoje é só um processo aqui que ele vai viver muitas coisas. Hoje ele está começando a caminhada. Aperfeiçoando, então a gente tem que, eu olho para assim, mas daqui o jovem está meio que essa é a nossa próxima pergunta aqui que eu vou fazer para vocês, número 6, como que a igreja pode ser mais relevante, mas às vezes nós como igreja, nós como cristãos, nós vemos só o momento e nós não olhamos como Deus olha para os jovens. Peraí, esse aqui ele está meio afastadinho porque aconteceu uma situação, mas esse aqui Deus chamou para ser um cantor, um pregador, né? E a pergunta é como que a igreja deveria de agir. A igreja, eu digo, não só a questão de eclesiástica, a liturgia, mas sim nós somos a igreja. Os irmãos, enfim, como é que deveria ser o tratamento, ou como é que tem que ser o tratamento, como é que é o tratamento para os jovens, né? Pode falar.
Então, como tá falando, como a igreja pode ser mais acessível, né? Isso. Às vezes falta até, fui numa igreja e até foi comentado esse assunto, até antes de eu ministrar uma palavra, foi ministrado esse assunto aí. Uhum. E daí era uma consagração e era uma abertura lá e saiu esse assunto. Né? Então, o que eu vejo, Samuel? Oportunidades. Os jovens precisam de oportunidade. A igreja tem que entender que os jovens, ele não vem moldado, ele não vem um pregador, não vem um levita, ele não vem já sabendo louvar. E o que precisa é estratégias da igreja para que a igreja venha se adaptar, Sim. a aperfeiçoar o jovem. Lá em cima, como é que nós fizemos o aperfeiçoamento do jovem? Nós somos em 35 jovens. E o que acontece? Lá nós temos o culto doméstico para isso. O culto doméstico, aí tem o culto doméstico, uma vez por mês tem culto doméstico. Primeiramente, quando começou a aumentar demais, nos jovens era só em 5, 8. E Deus começou a morar e Deus começou a aumentar. Glória a Deus. Só que o que acontece? Como ficou muito, aumenta a demanda. E quando aumenta a demanda, tu cria estratégia. E Deus me deu uma estratégia assim, eu vou criar departamento dentro da juventude. Sim. Então nós temos departamentos dentro da juventude. Tem departamento de evangelismo, departamento de visitas, departamento de culto doméstico. Dentro da juventude. E o culto doméstico, eles só organizam, é eles que fazem tudo. Tem o que está responsável pelo culto doméstico, ele organiza o pregador, quem vai louvar, mas tudo de dentro da juventude. E isso vai dando oportunidade para aqueles que não têm, para aqueles que não conseguem muitas vezes levar uma palavra que tem vergonha, vai usando o púlpito, vai usando a tribuna no culto doméstico, vai louvando no culto doméstico, porque isso aí vai aperfeiçoando ele. Eu tinha muita vergonha. Bom, o Vidal não lembro, porque eu lembro dos tempos de violeiro, que eu queria aprender a tocar. Mas a dúvida eu ia te perguntar, aprendeu? William, mas fala aí que não foi o professor aí. Aí, ó, foi o professor que era ruim ou tu que não tinha... O William não tinha o dom, tinha o talento? Não recebeu. Não era pra mim. E é bem assim. Então... Desculpa te interromper, porque eu tenho uns colegas aqui que eles estão assistindo e amanhã eles... Não, o Vidal era um bom professor. O problema era o aluno, né? Pode continuar. O problema era o aluno. Então, o que acontece? Tem muita situação assim, eu tinha muita vergonha. Quando eu comecei na igreja, e eu vim de uma outra denominação, o que acontece? Eu tinha muita vergonha. Tanto é que quando eu sempre fui daquele na escola, eu era muito junto na escola. Eu até falo assim, eu era bem nerd. E eu, para apresentar trabalho, eu sempre era aquele que ficava para trás, para não falar, né? Ou segurava o cartaz. Então eu sempre assim, e só que as oportunidades vieram vindo através da rádio da igreja, da rádio da Assembleia mesmo. Quando tinha a rádio antiga ainda, me lançaram o convite para mim estar nas rádios. Então eu comecei a participar das rádios, e através das rádios eu fui me aperfeiçoando. Eu tinha muita vergonha. E através da rádio, assim, Sim. eu comecei a desenvolver, a conversar, a perder aquela vergonha de falar em público, a timidez. E é isso aí que os jovens precisam. Sim. Eles precisam se aperfeiçoar. E se aperfeiçoar e ter mais oportunidade. Eu sei que talvez as igrejas hoje, por ser uns cultos de ensino, tu não vai botar um jovem que está começando agora a dar um ensino. Sim. Tu sabe que tu pode até matar o chamado do jovem. Mas tu vai aperfeiçoar ele. Diz a linguagem de futebol, vai queimar o guri, né? É verdade, vai queimar o guri. Então, é bem isso aí, tipo, dá oportunidade, leva uma leitura introdutória, acompanha junto ali para dirigir um culto, dá as orientações, senta do lado, acompanha, e assim que é feito. Então, assim, eu vejo Deus trabalhando e moldando muito jovem, levantando muito jovem. E desde de antes, quando nós cuidávamos, Deus levantou. Tanto é que nós vemos agora os frutos. E tem fruto aí aqui no Santa Fé com vocês. Então, é bênção de Deus. Que Deus levanta através de oportunidade, através de culto doméstico, e Deus vai levantando. E assim Deus vai aperfeiçoando os jovens. Nós falamos pro Jacques semana passada, acho que não tem preço, assim, não tem preço, né? Tu vê um jovem, um adolescente, alguém que tu conduziu, né? E tá ali já sendo usado por Deus, tá ali fazendo um trabalho na igreja. Acho que não tem preço isso, né? Isso é recompensador, porque não tem dinheiro que pague. Sim. A gente usa uma outra estratégia que, né, toda sexta-feira a gente tem um ensaio do nosso coral e logo após a gente faz um sorteio. A gente pegou um potinho, realmente, colocamos o nome de todos da juventude e toda sexta a gente faz um sorteio. Alguém sai o nome.
Não importa se ele louva, se ele prega, mas toda sexta-feira a gente dá uma semana para ele trazer uma palavra. Porque é uma estratégia que a gente usou de saber que naquela semana aquele jovem vai buscar mais a presença de Deus, né? Então ele vai ter aquela preparação na semana. Como é que... Colocar responsabilidades, né? Exatamente. Então tem gente que fica ansioso. Ah, mas o meu nome não saiu ainda, de sabe? Responsabilidade, Precisa né? responsabilidade. Ele precisa, exatamente. E a gente faz isso, né? A gente bota realmente eles trabalharem, assim, para que eles busquem mais a presença, né? Sabe, Samuel? E outra coisa, assim, ó, através dessas oportunidades, assim, também, como que tu vai fazer o jovem orar hoje em dia? Hoje em dia é difícil, né? é difícil. Nós temos lá também, assim, ó, a escala de oração. Então, nós fizemos as campanhas, assim, durante o mês, durante a semana, e às vezes nós fizemos as 24 horas de oração. Cada jovem bota um nome ali, naquele dia, das 24 horas, nós fizemos a semana inteira, e preenchendo todos os dias. Para quê? Para as 24 horas de oração vencer todos os dias. Nós eu faço lá as 24 horas de oração, e naquela hora que tu botar teu nome, todos os dias tu vai orar naquela hora. Então faz as 24 horas de oração. Daí já me pediram assim, mas tem gente que vai saber se vai fazer. Só que assim, Abraão, quando Deus falou com Abraão sobre Sodoma e Gomorra, Abraão falou, mas se tiver 50 justo, mas se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20. Então assim, se tiver dos 24, nós somos em mais, mas como às vezes tem casal ali, então a gente bota junto. Só que o que acontece? Se tiver 10 que olhem, através da oração daqueles 10 ali, vai puxar os outros honrar. que não... Deus vai honrar. Exatamente. Sim. Então, e é uma forma de eles orar, porque eu falei para eles assim, cara, não é vocês orar 1 hora, às vezes vocês não vão conseguir orar 1 hora direto, mas que se vocês oram 5, 10 minutos, com propósito, Deus vai honrar vocês por causa daquele Exatamente. propósito. Por quê? Porque Deus vai ver, ele não orava naquele horário, e agora ele está se esforçando para orar 5, 10 minutos, mas está me buscando de todo o coração. E Deus honra, porque não é 1 hora, a intenção é tu orar por aquela hora, interceder por aquela hora, para que a campanha venha a ser fortalecida. E então, é através de estratégias, assim, que a igreja às vezes tem que envolver, né? Tem que ir criando e desenvolvendo para que, como o Samuel falou, eles têm que estar trabalhando. Eles têm que estar sempre em atividade. Para que sentir importante, para que se sentir pertencente, né? Exatamente. Pertencimento. Eu participo, eu sou parte de alguma coisa. E eles gostam de se sentir assim, né? Eu acho que qualquer ser humano, né? Gosta de se sentir usado, mas é verdade. Gosta de se sentir valorizado. E por mais que você faça pequenos gestos, já é... Para eles já é grande, coisa, exatamente. Né? Poxa, o William me enxergou, mãe Indianária me enxergou, que benção, né? Então eles vão fazer aquilo como... Porque eu me lembro quando eu participava da juventude, até vocês estavam comentando, eu me lembro do episódio que o meu líder na época, ele fazia assim, lançava um livro da Bíblia para a gente ler durante a semana, dava 15 dias para a gente ler um livro da Bíblia, e aí a gente lia aquele livro. E aí, no dia da reunião da mocidade, ele lançava algumas perguntas. Aquele que mais respondia as perguntas era sinal que esse tinha lido. Então ele concorria uma Bíblia, concorria um livro, e a gente fazia assim, tipo, meio que uma disputa para ler, porque a gente queria ganhar o prêmio, sabe? E eu era um dos, não aqui, né? Eu era um dos que mais ganhava, porque eu gostava de ler a Bíblia, sabe? Eu lia mesmo, assim, lia ali quando eu me lembro, até hoje eu lembro, por exemplo, quando eu vou falar de Davi, eu lembro muito do episódio, porque eu li toda a história de Davi, sabe? Tanto nos Crônicas como no Samuel e 2 Samuel. E é um método para ensinar, na verdade, porque ele já usava essa estratégia para que fossem aprender da palavra, né? Para que fossem buscar. Forte, né? São gatilhos, né? Exatamente. Tu vê que é forte, né? Que até hoje tu lembra. E lembra, tu nunca mais esquece. Até uma pergunta eu lembro, quantas vezes Davi tentou tirar, aliás, quantas oportunidades Davi teve para tirar a vida de Saul. E eles gostam bastante quando a gente usa essas táticas, né? Essas estratégias, para eles buscarem mais, é verdade. Usar essas ideias, assim, né, que a gente faz a questão, às vezes, né, já aconteceu de a gente fazer assim, de colar um papelzinho embaixo da cadeira e mandar ele sentar. Daí aquele que sentasse, olhava embaixo da cadeira. Se tivesse papelzinho, ele só ganhava um chocolate se ele só falasse um versículo.
E automaticamente tu vê aqueles que buscam e aqueles que não Sim. buscam, É sabe? verdade, E tu consegue usar uma estratégia pra... Deus escreve até tortos por constrange, linha, certo por linhas tortas, né? Constrange eles, sabe que É versículo esse, Augusto? Não, Augusto, Deus ó. escreve. Ele tá participando da EBD, Augusto. Às vezes dava aquela preguiça de ler, e aí tu chegava no culto de jovens, tinha uns 2, 3 assim que estavam dominando, não vou usar a expressão, dominando ali, né? E tu ficava constrangido. Aí tu se Sentia obrigava constrangido. a ter que ler, Tem que buscar. porque tu queria competir com eles, né? De uma forma santa, né? Mas competir. É uma estratégia, né? É essa competição e Deus apoia. Quem busca mais. É verdade, é verdade. Isso aí. Amém, gente. E sobre a questão da fé, né, Augusto? Quais que são os maiores obstáculos que tu vê? A gente já falou de várias coisas aqui, mas para ti, que afasta os jovens hoje, né? A gente já falou sobre a questão do celular, já falou sobre a questão da escola, mas na tua particularidade, lá no teu, né, lá na tua, como diz, na tua turma, na tua aldeia, lá teus jovens, qual que é a questão que tu diz, a questão lá que de jovem para jovem, a gente pega a Vila Mara, que foi semana passada que veio aqui, a gente pega o Santa Fé, aqui a gente pega o Dallagnol, são todos jovens, mas cada um jovens tem a sua essência, tem aquilo que tu vê assim, afasta mais de Deus os jovens, qual que é a experiência que vocês têm? O que mais afasta eles da presença? Isso. Eu acredito assim em decisões precipitadas. Ou tomar a decisão sem a direção de Deus. Sim. Se precipitar, não esperar o tempo de Deus, não saber esperar aquilo que Deus quer fazer. E isso é o que mais afasta jovens do meio, né? E entristece muitas vezes. Às vezes não acontece até de afastar, mas entristece bastante. Mas daí tu para ver e analisar, são decisões precipitadas que não são diante da presença de Deus. E isso é recorrente à falta de fé, falta de oração, falta de intimidade. Porque se tu tiver com os ouvidos sensíveis e não estar assim como Pedro, né? Paulo disse que Pedro, a tempestade está ali e Jesus está vindo ao meio da tempestade e os discípulos estão vendo então Jesus vindo, né? E Pedro pede para descer do barco, né? E nós vemos essa passagem, Jesus chama que Pedro vá até ele, né? E por cima das águas ele vai. E nós vemos que ele, quando ele se distrai com os lados, né? A Bíblia diz que o quê? Ele começa a afundar. Então ele começa a afundar. E vai saber quantas vozes ele podia ter ouvido, né? Não vai, Pedro, não vai, fica aí, Pedro. Vai saber quantas vezes o discípulo podia ter chamado a atenção dele para ele não ir. E muitas vezes acontece com os jovens. Às vezes, quantas vezes tu chama a atenção, não faz isso, não vai, não faz aquilo. As más companhias, né? Não faz Eles vão isso. lá e fazem. E o que acontece? Eles vão, fazem e se distraem e acabam esmorecendo, enfraquecendo, se entristecendo. Então, eu acredito que a falta de direção, né? Sim. Que eu falei ali, decisão precipitada, né? Pode acabar acarretando, né, que a pessoa venha entristecer e se desanimar na fé. Amém. Eles se frustram muito rápido, né? Os jovens, eles... Isso é uma coisa que acontece. Eles têm um sentimento muito... tem coisas assim que às vezes, enfim, como nós já somos um pouco mais velhos e já vivemos assim, a gente fica até surpreso. Mas não vai acabar o mundo, mas para eles isso, é uma questão e tu, assim... como liderança, tu precisa dar uma importância para aquele problema que ele está carregando. Porque se tu simplesmente virar as coisas, mas isso é uma besteira. Para nós pode ser uma besteira, mas tu precisa dar importância para aquele momento e para aquilo que ele está passando. Vamos tocar um assunto aqui, principalmente quando se trata de namorada ou namorado. Não. Essa parte, quando eles verdade. a gente vai falar que... Chega até ao medo, né, gente? gente? Não é crente, não interprete mal a nossa fala, mas a gente vai falar uma linguagem aqui, principalmente quando ele vai buscar uma moça lá do mundo. Lá, é onde mora um perigo, na verdade. Rapaz do mundo. Vai buscar uma Dalila. E aí, às vezes, acaba que tu tem que ter um certo cuidado para tu não jogar fora, né? Porque dependendo do jeito que você chega, a liderança, se não tiver uma preparação, né? Ali, todo vai embora com tudo, né? Mas a gente que está dizendo assim, não,
Acontece muitas vezes de trazer lá de fora e... Eu quando conheci a Indiara, eu era cristão, a Indiara não era. E isso aí olha um exemplo, né? Mais ou menos. Mas tem que ter cuidado. Só que é mais difícil, né? Se a gente pegar a porcentagem, tu saber de 1 em 1 milhão. Assim, por isso que a oração e a tua fé é aquela coisa. A Indiara orou pouco, eu orei bastante. Era o peixe quando manga. Então, assim, tu crer, tu orar a Deus, tu esperar, porque assim, ó, as primeiras vezes que eu conversei com a Indiara, eu fiquei 15 dias sem responder ela, esperando uma resposta de Deus, para que Deus confirmasse e ver se era ela mesmo. Por mais que ela era bonita, eu era o cão chupando manga, eu sabia que se fosse de Deus tinha que dar certo, se não fosse não ia dar certo, eu já estava sozinho mesmo, sozinho já estava. Só que a gente fica, né, por a gente ser jovem, a gente ser novo, né, eu tinha 25, então eu era novo, né? Era novo, mas era sozinho. Então é só que acontece. É tu orar, é tu saber esperar, é tu esperar, Deus confirmar, ver se é. Pra quê? Para que Deus venha cumprir as promessas na vida dela. E daí tu vai ver que Deus vai cumprir, porque quando eu convidei ela para vir na igreja, ela aceitou e veio. E primeiras vezes que ela foi na igreja, eu estudo de escatologia, pensa. Já pegou já o tu quer ir pro céu ou qual que tu quer? Que era o Zerivan, né? Então, já chegou... Era céu, era inferno, entendeu? Já pegou sabendo. Nem pegou um culto de prosperidade, de chave. É ela ainda, ela, né? Por exemplo, quer ele ainda. E Deus vai confirmando, né? Sim, exatamente. É esperar Deus, apresentar a Deus, tu saber que tu não pode se lançar, né? Porque também é uma forma que tu pode trazer, tu pode ir. Sim. E é mais fácil tu ir. É mais fácil tu ir do que tu trazer. Mas a gente tem esse cuidado com eles, né? Se eles estão com esse desejo, ou se eles conhecem alguém, a gente chama eles separadamente dos outros, para não rolar nenhum tipo de... E a gente instrui eles perante a palavra, e a gente explica como é um namoro cristão, que é totalmente diferente do mundo. Então a gente tem esse cuidado, né, de instruir eles assim nessa parte, e a gente instrui eles a orar para que Deus realmente confirme se é de Deus, para que eles não vão se frustrar lá na frente, algo que não venha de Deus, que não possa dar certo, né? Eu vejo muito a questão da carência, né? Muitos jovens têm a questão da carência, do laço familiar. Exatamente. E acabam sendo alvo fácil do inimigo, de uma menina ou do menino. E é onde, às vezes, essa carência é onde o mundo mais atua neles, né? Passa qualquer uma ali já eu tive uma experiência quando eu cuidei um tempo de uma juventude, pouco jovem, mas e o menino veio para a igreja com a intenção de tocar bateria. Um menino até legal, assim. A gente deu uma força para ele, foi lá, comprei uma bateria, e lá pelas tantas ele veio, eu tô interessado numa jovenzinha da igreja. Aí eu falei pra ele assim, o nome dela tu já tem. Tu só tem que... Sim, né? Entendeu? O nome dela tu já tem. Incentivando o jovem. Mas assim, se não der, fica aqui do meu lado. Não, eu vou te apoiar no que for preciso. Ele foi lá conversar com a mocinha, a gente deu as diretrizes pra ele e não deu certo. Nunca mais. Perdi o jovem, perdi... Exatamente, porque a gente corre esse risco. Eles se frustram e o primeiro passo deles é o quê? É abandonar a igreja ou querer trocar de congregação, às vezes partir para outro ministério que tu sabe que exatamente aquele ministério não é correto perante a palavra, e é onde tu acaba perdendo eles. Sim, então a gente tem que ter todo um jogo de cintura ali, né? E às vezes a gente, na nossa ótica, né, é simples, né, o problema, né? O que mais tem aí, hora de novo, vai de novo. Vai dar certo uma hora. Eles se entristecem com uma facilidade. Fecham, né? Exatamente. Dentro deles, mesmo acho que, como diz o Samuel, acho que terminou acabou o mundo. Exatamente. É complicado. E às vezes... E tu sabe que muitos se desviam nessa questão, né? Se desviam e não, muitos até hoje, eu falo a vocês que até hoje o menino... Nunca mais voltou para a igreja. Vezes, assim, sabe, eu quero ser teu baterista, não sei o quê. Eu disse, tá aberta a oportunidade, mas não teve força mais para voltar. Isso é algo que realmente, né, até eu estava assistindo esses dias uma pregação e o pregador falou, né, tu nunca vai ouvir as pessoas dizendo, eu não quero mais voltar. Tu vai ouvir eles dizendo, eu quero, mas eu não tenho força. Essa é uma das expressões que a gente mais uma expressão mais ouvida e vista, né? Não tem força. E é muita gente
tu vê hoje em dia algo que é muita gente com sede da palavra de Deus. Tem gente com muita sede de Deus, mas eles não têm força. Tem uma estimativa que fala aí que tem fora a igreja já existente, tem 3 igrejas fora da igreja. Então é muita gente. Muita gente. Muita gente. A igreja mais perde do que ganha. Falando sobre todos esses assuntos, assim, questão dos jovens se desviando por besteira, se dizendo assim, qual que é o segredo para ter constância na vida cristã? Ter constância de ter uma rotina com Deus, né? De tu acordar, agradecer e dormir, agradecer, ter aquela questão de congregar. Qual que é o segredo para ter constância nessas situações? É tu ter um devocional com Deus, né? Teu devocional todos os dias, tu saber que tu tem muitos que tem aquela visão ainda que a oração é somente de joelho e em casa dentro do quarto. Não, Deus, ele está contigo em todo lugar, onde tu estiver. Então a bênção do Senhor, ela está onde tu está e não o lugar onde tu está. Sim. Então aonde tu está, ali é um lugar de bênção. Só que ali é um lugar que onde tu tem que clamar ao Senhor, tem que pedir ao Senhor, tem que orar ao Senhor. Tem lá na empresa, tem uma situação lá que toda segunda-feira, até eu falei quando eu comecei lá, toda segunda-feira é feita oração lá. Toda segunda-feira. E o que acontece? Lá eu vejo Deus agindo. Só que acontece, teve uma situação lá, que eu comentei com um rapaz lá, e eu falei para ele estava sendo com uns problemas, eu falei para ele, olha, eu trabalho orando, quase sempre aqui, ó, de manhã, de tarde, porque tu tá caminhando, mas tu ora, fala com Deus, clama a Ele, mesmo que tu não sabe falar na tua simplicidade, não é por palavras, por longas orações, mas pela simplicidade. Ele é teu amigo, como se estivesse falando, como se nós estivéssemos conversando aqui. Fala com Deus, chama Ele, fala pelo problema que ele estava passando naquele momento. Era um jovem, e eu falei, pega e clama a Deus, fala para Ele, conta o que tu está passando, a necessidade que tu está sentindo, e eu creio que Ele vai te ouvir. Então, é essa situação, Augusto. Nós aprender que a oração é que vai nos criar uma constância, uma intimidade com Deus. Sim. E essa intimidade com Deus não vai nos lançar fora da presença. Pode nos dar dificuldade por nós ter uma intimidade com Deus. Deus permite, às vezes, porque tudo é permissão dele, que nós venha a ser provado pelo Senhor. Mas para provar que nós realmente queremos estar na presença dele. Realmente queremos ficar na presença dele. Então, essa situação de constância é através de oração, através de intimidade com Deus, através de busca diária, através de devocional. Tu lê um versículo por dia. Tu não consegue ler a Bíblia, um capítulo inteiro, ler um versículo. Tem o dia inteiro. Hoje em dia, tu buscar aqui, eu quero ler tal versículo, tu vai ali. O próprio celular, né? E termina um capítulo grande ali, um livro, que eu vou ler tal evangelho em um mês, vou ler tal capítulo uma semana, lê um versículo todo dia ali, né? Talvez tu lê um versículo e tenta trabalhar nele ao longo do dia, né? Lê de manhã e vai pensando, tal. Chega no final do dia, tu tem uma conclusão do versículo, isso tu vai estudando, né? Até para pregar futuramente, né? Acho que o Salmo, na verdade, Salmo 119, Davi, na verdade, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, né? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Aí ele responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Então, vivendo de acordo com a tua palavra, tanto para os jovens quanto para nós, a gente precisa obedecer a palavra de Deus, a gente precisa viver de acordo com o que está escrito, né? Eu acho que também, para os jovens, essa questão é essa, eles precisam buscar, ter intimidade, mas vivendo de acordo não com o mundo, mas com a palavra de Deus. Eu acho que o salmista, o Davi, ele foi muito na questão da pergunta e na questão da sua resposta, né? Ele foi muito claro. João vai dizer assim, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, se nós somos do mundo, quer dizer que nós vamos estar no meio do pecado, nós vamos estar ao meio de pessoas, mas nós não somos daqui. Então, nós temos que saber filtrar, nós temos que saber diferenciar aquilo que é e aquilo que não é. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso estar no meio, eu posso estar numa roda de amigos aqui ímpios, eu posso estar, só que
nem tudo me convém. Eu não devo fazer a mesma Qual que vai ser tua brincadeira, conduta? eu não devo Sim. falar as mesmas Exatamente. coisas. Então, a minha conduta, a minha vida cristã tem que transparecer, para que isso venha impactar na vida deles. Então, é isso que a Bíblia nos ensina, para que o jovem venha ser assim também na escola, no trabalho, na faculdade, em casa, né? Para que ele venha transparecer, porque aquilo ali vai resplandecer a luz de Cristo, o brilho de Cristo, e aquilo ali começa a impactar pessoas. Uhum. Já aconteceu muitas vezes assim, de impactar pessoas pela forma de tu não fazer nada. Sim, Mas só as o pessoas fato vêm de- te pedir, as é. pessoas vêm te perguntar, entendeu? E as pessoas vêm se abrir. E isso é uma coisa que eu falo para eles lá, que nós temos que estar sempre preparados. Porque tu lê a Bíblia, tu não lê a Bíblia porque, eu vou ler a Bíblia porque eu quero... Não, tu lê a Bíblia, mas não quer dizer que aquilo que tu leu, tu já vai usar hoje. Não, tu lê a Bíblia, tu estudou, tu tem ela ali, e no momento certo, quando alguém vir precisar, o Espírito Santo vai te trazer. Vai te Para fazer que tu lembrar venha daquilo falar. que tu Exatamente. lembra. É assim que o Espírito É, Santo lembra. age. Não é no momento, as pessoas pensam, eu vou ler livro de Jó e eu já vou ter que pregar sobre. Não, tu vai ler porque tu vai estudar, Sim. o Espírito Santo vai te capacitar, e no momento certo a pessoa que precisar vai chegar até você. E Uhum. nesse momento tu tem que falar. E tu falou que tá em oração na tua empresa ali, quando tá trabalhando, né? Se tu vai ver lá no livro não, uma das cartas de Paulo fala que Tessalonicenses 5,17 fala pra gente orar sem cessar, né? Aí a gente pensa assim, como assim orar sem cessar? Tu tem que viver a vida toda de joelho. Não, tá ligado com Tá ele, né? ligado. Todos os momentos. Todos os momentos, né? Tá passando por uma situação difícil ali, tá ligado, tá nas tuas mãos, né? Eu já tive dificuldade, principalmente no meu dia de quartel. Me lembro que uma vez teve uma situação que um tenente lá pediu para arriscar o meu nome lá da lista dos enganjados, né? E eu queria ficar naquele ano. Para mim era tudo, né? Ficar no quartel. Só que ele era uma pessoa que estava muito acima. Entendeu? E eu falei, senhor, eu não tenho força contra ele. Não tenho. Ele determinou que ia me arriscar e pronto. E faltava poucos meses, faltava 2, 3 meses para mim ir embora. De repente veio uma ordem de cima, do comando maior, que era para mandar todos os oficiais temporários embora. E aí ele era temporário e ele foi primeiro que eu. E eu fiquei ainda mais 4, 5 anos lá dentro. Eu não tinha mais força. As minhas forças eram pouco, porque a perseguição era tanta da parte dele, por uma situação que tinha acontecido lá dentro. Mas a minha única saída foi orar. E eu todo o tempo ficava, Senhor, eu não consigo, está nas tuas mãos. Né? E eu orava ali, né? Entregava. Foi aonde que Deus agiu. Então, muitas vezes, até eu falo isso até para quem não é cristão, você não precisa estar toda a vida de joelhos. Claro que nós, como conhecedores da palavra, nós temos essa responsabilidade de, a Bíblia diz, entra no teu quarto e fala, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto, né? Então, nós temos essa obrigação. Mas, às vezes, tu não tem aquele tempo de ir lá, né, dobrar teu joelho. Então, Numa empresa? numa empresa, né? Se você pegar e parar o teu serviço, a tua máquina e ir pro banheiro orar, tu já tá errado. Já aconteceu isso? Eu conheço isso. Já tá errado. Aí, Deixa a linha parada que eu lá vou orar agora, meu. Sim. 1h30 de oração, eu tô proposto. Tava numa campanha de oração que eu não posso. Então passa lá no RH, entendeu? O inimigo se levantou. Não, você que fez errado, entendeu? Então, Orar e vigiar. Sim, isso Exatamente. não é pra estar orando, é pra tu estar trabalhando. Então, em espírito. Augusto lá vai deixar de cortar os cabelos para ir lá orar. Não, no meio do corte, não. Espera um pouquinho. Tá na minha hora. Isso é praticar a fé, né? A fé, Fé. isso, exatamente. Né? Gente, Até numa das perguntas que eu Clama a fiz Deus, aqui. tu já tá praticando a tua Já tá, fé, sim, né? sim. Tu já Usando tá tua fé. sabendo que tem situações que tu sabe que só depende dele pra que Dele, ele venha intervir, pra né? poder A sua graça nos basta. Né? Então, que é bem interessante, né? Que quando não tem mais recurso, né? Quando as suas fraquezas se vão, é aí que ele opera, né? Amém. Eu acho que isso já... Se a gente fosse falar assim, em questão de testemunho, acho que todo mundo tem um testemunho pra dizer assim, ó, quando eu achei que tinha acabado, que era o meu limite, aí Deus entra Deus agiu. e opera, né? Que a obediência, né? A obediência te leva em lugares que a tua fé não alcança. Né? não alcança. Então, a última, a Bíblia diz assim, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço sua força. E muitas vezes tu podia até agir ou debater,
podia até contender, né? Sim. E muitas vezes o jovem ou né, essa nova geração, né, pode até ver essas situações assim e muitas vezes querer agir, mas não é o certo, né? A Bíblia diz que a nossa justiça, Tiago 1:20, se não me fala a memória, vai dizer que a nossa justiça, onde a nossa ira, está a nossa ira, não está a justiça de Deus. Então quer dizer o que? Que quando a gente se ira, ou muitas vezes quer agir pelo nosso braço, pela nossa força, né? Deus se retira, na verdade, algo né? que Deus está no controle, Deus fala assim, bom, tu quer fazer do teu jeito, então faz tu. A gente quer Como dar diz aquela Josafá, ajudinha, né? A oração né? de Josafá, em nós não há força, mas tu É tu tem poder para fazer tudo. Às vezes a gente quer fazer aquilo que é para Deus fazer, né? E a gente, na pressa, a gente quer antecipar as coisas que Deus... E Deus agiu, tremendo, né? E agiu, graças a Deus, ficamos lá ainda mais um tempo. Mas é assim que Deus trabalha na vida da gente. Né? É assim. É assim que Deus nos surpreende. surpreende. É só esperar o tempo. Eu sou testemunha disso, de que Deus surpreende em vários né, aspectos. Deus surpreende a gente. A gente diz, não, mas não é bem assim, não sei o quê. Eu já orei várias vezes, mas às vezes... E ele age de uma maneira que nem se a gente tentasse muitas vezes pensar e repensar como Deus Não vai fazer. conseguiria fazer. A Não gente não conseguiria. consegue Não imaginar a consegue. forma com que ele vai agir, né? Realmente, ele vem e nos surpreende. Porque a forma com que ele age, dependendo da situação, tu fica pensando, mas nem se eu pensasse a vida inteira, eu ia imaginar a forma que Deus ia agir. E uma questão para os jovens, nós já estamos chegando ao fim, que tem questão de provas e situações que a gente passa que a gente nem se lembra mais, né? Exatamente. Tem situações que a gente fala assim, bah, agora já era para nós, bem em português. Mas depois que a gente passa e Deus dá o livramento, a gente Era Deus. nem se lembra mais. Quantas provas, né, que a gente já passou, que eu nem me lembro mais. Então, para o jovem que está, um conselho para o jovem que está nos assistindo, né, nos vendo, que esperar, né? A palavra do Senhor diz, esperei com paciência no Senhor, e Eclesiastes 3 vai dizer, tem tempo para todas as coisas. Então, o processo da fé também envolve esperar e envolve paciência, né? E é aquilo que diz, né? Eclesiastes 7:8, acho que vai falar assim, que bom, eu gosto muito desse versículo. Bom é o fim das coisas, não o começo. Não começo, né? Então a parte A vai falar isso. Então eu vou me frisar nessa parte A, que bom é o fim das coisas, não o começo. Porque o começo, tu tá aprendendo. No começo, tu pode dar tudo errado, pode tu tropeçar, tu pode até desanimar. Mas o fim das coisas para Deus, para o homem até pode ser o contrário, mas para Deus, bom é o fim das coisas do que o começo. Porque no fim tu vai aprender, no fim tu vai ver aquilo que aconteceu, como o Samuel falou, tu vai olhar para trás e vai ver que aquilo foi um aprendizado, aquilo foi algo que Deus te ensinou. Era Deus moldando, né? Deus moldando, Deus te capacitando, Deus trabalhando. Só que é do homem, a natureza nossa, carnal, quando as coisas acontecem, a gente planeja, a gente faz toda a estratégia de conforme a gente quer. Só que a gente não está preparado para quando dá errado. E daí quando dá errado, o que tu faz? Se frustra. Se frustra, se entristece, porque o que acontece? A Bíblia diz que os discípulos de Emaús, a Bíblia diz que eles estavam com Jesus, andavam com Jesus, sabiam que a promessa era que Jesus ao terceiro dia ressuscitaria. E a Bíblia diz que no mesmo dia que Jesus ia ressuscitar, eles pegaram e saíram, porque eles não viram acontecer. Só que eles não viram, mas Jesus tinha ressuscitado. Estava falando já o anjo já tinha anunciado, né? Então o que acontece? Eles estavam saindo do lugar que era para onde eles ter ficado. E isso muitas vezes frustra, porque o jovem, muitas vezes, a situação, tu saber a promessa, tu saber que Deus te deu a promessa, que as coisas vão acontecer, porque a palavra é viva e eficaz. Então, só que o que acontece é que, às vezes acontece como o discípulo de Emaús. Conhece a palavra, estão na presença de Deus, estão dentro da igreja, mas às vezes estão ainda com os olhos fechados. Sim. Os discípulos estavam andando, a caminho de Emaús, estavam andando com Jesus. Jesus se mostrou a eles, apareceu para caminhar com eles, e Jesus pede, o que aconteceu? Vocês estão tão tristes assim? E eles não percebendo que era Jesus, contam toda a história que estava recorrendo naquele momento, e eles não sabiam. Então, muitas vezes o que acontece é tu não saber entender aquilo que está acontecendo e sair do lugar onde está a promessa. E isso que muitas vezes acontece. Sair do lugar onde está a promessa por não entender que aquilo ali é uma preparação.
não entender que aquilo ali era uma promessa que no tempo certo vai acontecer, que as coisas vão acontecer. Então, o que falta muitas vezes é nós abrir os nossos olhos espirituais, pedir para Deus, nós entender o real propósito, aquilo que Ele está fazendo, para que nós venhamos estar atentos naquilo que está acontecendo naquele momento, para que não venha fazer como os discípulos de Emaús. Estavam no caminho, estavam andando com Jesus, mas estavam indo para o caminho errado. Até Jesus pegar e abrir os olhos deles no momento da comunhão, do partir do pão. Então, momentos assim que os jovens precisam estar muito atentos. Precisa estar na comunhão, precisa estar na disposição de Cristo, precisa estar entendendo aquilo que Deus está fazendo, mas não se frustrar. Aprender com cada situação, saber filtrar as palavras que são dirigidas a eles, saber filtrar aquilo que edifica a sua vida espiritual, aquilo que não edifica, porque para não serem frustrados, para não se entristecerem com o passar dos dias. Então, ensinamentos que somente através da palavra e Deus, na sua escola, né, que é o tempo, nos ensinando, né? Hoje deu errado, mas amanhã vai dar certo. Hoje deu errado, mas era só um ensinamento. Hoje deu errado, mas era Deus me capacitando. Ele nos molda dessa forma, né? Hoje em dia é pregado um evangelho de que a gente não precisa sofrer, a gente não precisa sentir dor, né? E isso aqui, Deus, ele nos molda dessa forma. Sim. Quando é na tua fraqueza que ele se aperfeiçoa. Então, tu precisa ser moldado para ele te deixar exatamente da forma com que ele quer, né? Ele precisa moldar o vaso para deixar exatamente da forma com que ele quer. Então, hoje em dia, os jovens, ele tem essa questão de que ele vem para dentro da igreja e ele é implantado que dentro da igreja tem que ser melhor do que o mundo. De que dentro da igreja tudo tem que ocorrer perfeito, tudo tem que ser um mar de rosas. E na primeira frustração, eles já querem arredar o pé. Ricardo Oliveira, né, o jogador, disseram que eu não ia sofrer. E evangelho a gente sabe que é bom. A Bíblia mesmo relata, né, de todos eles que sofreram. Daí tu pensa a gente. Sim. Hoje o imediatismo é um problema para as igrejas, né? Esse evangelho assim, tipo, pode vir, né, que é só bênção, só venha como está e permaneça como está, né? Tu não precisa ser alguma problemática, não é Deus, é tu que não está pedindo direito. É aquela coisa, né? Nós queremos ser, e vale para os jovens, né? Principalmente para os jovens, nós queremos ser flecha, né? Na mão do arqueiro, né? O arqueiro é Deus. Só que se nós for reparar, a flecha, né? Até eu comentei com ele esse dia, a flecha antes de ir para frente ela vai para trás. Só que tem um significado a flecha perante Jesus, né? Sim. Então, se nós somos a flecha, primeiro nós vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E depois o ide, né? Então, tem essas duas versões, essas duas visões que nós temos que ter, que a gente quer ser flecha e a puxada para trás, que o arqueiro dá, né? O impulso. Tu não vai para frente. Ele cria um impulso. Tu vai para trás, porque é para trás que tu vai ganhar um impulso para ir para frente. Então tem essas duas, né? Primeiro tu vende, primeiro tu vem e depois tu vai. Mas primeiro tu aprende, depois tu pega impulso. Então tem essas coisas que o jovem também precisa aprender, que não é eu chegar hoje e as coisas já vão acontecer, não. Tem a preparação, tem o modelo da flecha, tem a preparação para que ele venha te lançar mais longe possível. Mas primeiro tem que ir para trás. Então vai ter a dificuldade, vai ter o ir para trás, é eu ensinar, né? É eu te promover, Deus te capacitar, para depois tu ir alcançar o objetivo. Então o vinde primeiro, deixa eu te moldar, deixa eu trabalhar em ti, deixa eu tirar o que precisa ser tirado, e depois tu vai fazer discípulo para mim. Então a seara é grande, né? Amém, gente. Chegando já ao fim desse podcast. Amém. Passou 1h e 40 segundos bem ligeirinho, a gente nem vê, né? Verdade. Passa rápido. Tem gente ainda na live, é isso não? Tem gente na live, hein? Bastante gente. Deus abençoe. Nossos amigos do... Ariel, Lucas Rafael. Deus abençoe o pessoal lá de Salvador do Sul. Gente, primeiramente agradecer mais uma vez ao Augusto e amém. Deus abençoe. Paz do Senhor. Augusto, considerações finais. Paz do Senhor, meus irmãos. Também agradeci pelo convite, né, que convidaram para estar aqui apresentando mais uma vez.
Agradecer primeiramente a Deus, né? Ao nosso pastor Fabiano, né? Pela estrutura, que é bênção, Agradecer aos nossos irmãos que se colocaram dispostos a estar conosco nesta noite. E a todo mundo que ficou aí conosco na live, né? É muito importante o apoio dos irmãos que assistem, né? E é isso aí, bênção de Deus. O André, Deus abençoe. Eu quero agradecer, né, a todo mundo que nos assistiu, que está conosco, que ficou até o presente momento. Também foi eu não vou dizer como é que eu vou dizer, me ajude aí um debate, né, uma conversa aqui, né, com o meu amigo William. Tá aqui lembrando, William, umas 2, 3 vezes eu vi teus pais na igreja. 2, 3 vezes. Lembrando que Deus de Deus. E a tua mãe lá já, que eles já estiveram nos assistindo, Deus abençoe eles. Eles iam no culto, eles gostavam, mas não ficavam. Não permaneciam. Então aí, graças a Deus, né? E essa é a nossa função, é isso. E então eu fico muito feliz, né? Estar com vocês, Amém. a Nara, o Samuel, Amém. E o Augusto, e nossos irmãos também, agradecendo assim, de forma geral, né? Amém. Nós temos a agradecer a Deus. Também, mais uma vez agradecer a Indiara, ao William, que estiveram conosco, o líder do Dallagnol, todo o povo do Dallagnol, o pastor do Dallagnol, o Matix do Dallagnol. E deixar as últimas palavras para vocês, um conselho para os jovens, e desde já nos pôr à disposição, né? O Mar de Santa Fé, quando vocês precisarem de nós vamos estar apoiando vocês. Já fomos lá uma vez cantar, né? A gente não era líder dos jovens ainda. Verdade. A gente não sabia ainda esse projeto de Deus, mas é benção. É verdade. A igreja lá é pentecostal também, gosta de dar uns glória a Deus. É verdade. Então, vamos lá, cara. Bem, vamos lá sim. O André Lúcio está lá ainda. O André não está. Mas vai voltar em nome de Jesus. Vai. Nós aqui, vai. Glória a Deus. O André e a Paula. Isso, a Paula. A gente queria agradecer, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade que Deus, na verdade, nos concedeu, né? De estarmos todos aqui nesta noite. Pelas pessoas que em casa estavam assistindo, estavam nos ouvindo, né? E eu queria dizer que Deus, né, através dessa palavra, dessa questão da fé, que Deus brade isso dentro do coração de cada um, de buscar, de um anseio pela fé, né? E para a juventude, para que eles busquem mais da presença de Deus, porque Deus, na verdade, quer usá-los. Então, a gente fala bastante que a gente tem aí nas mãos uma nova geração, né? Sim. E que Deus levante essa juventude com graça, realmente, né? Toda essa geração. Eu queria agradecer aqui, né, ao Vidal, ao Samuel, ao Augusto, né, a minha esposa, a todos aqui que estão conectados e vão ouvir ainda essa live, né? Que Deus possa abençoar todos vocês. E o conselho que fica para os jovens, né, é que não venham desfalecer, né, durante os obstáculos, né, mas que venham persistir e permanecer firme, né, até que o Senhor venha, ajudando na igreja local, ajudando a sua família, a familiares, a todos aqueles que estão próximos através da palavra. Amém? Amém. E Deus abençoe a todos aí. Amém. Mais uma vez agradecer a vocês. Deus abençoe todos os nossos irmãos, né? Deus abençoe nossos telespectadores, né? Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente vai estar mais uma vez com mais um podcast. Deus abençoe. Agora hoje a nossa técnica tá todo mundo de feriado, né? Maria, mais uma vez agradecer a vocês por no feriado ter vindo nos ajudar aqui. Deus abençoe. Então nós vamos encerrar. Vou dar uma chegadinha no computador e encerrar a live. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Acho que sobrou café. Não sobrou. Não sobrou. Mas olha, professor de música aí, já. Viu? Mas olha, vou ter que marcar mesmo. Não.